maldição, o menino cresce com saúde e vive como uma pessoa normal até completar 13 anos. A transformação acontece pela primeira vez na puberdade, geralmente nas noites de lua cheia ou em sextas-feiras. O ciclo. A criatura vaga por encruzilhadas e cemitérios durante a madrugada e volta a ser homem antes de o sol nascer. O lobisomem, que apareceu antes da morte da minha avó. Meu avô nasceu e cresceu no interior, numa cidade pequena, onde quase todo mundo conhecia a vida dos outros. Na época em que essa história aconteceu, ele ainda morava numa região afastada do centro, onde as casas ficavam distantes umas das outras. E, depois de determinada hora da noite, o silêncio era tão grande que qualquer barulho parecia muito mais alto do que realmente era. Foi justamente numa dessas noites que aconteceu algo que ele nunca conseguiu explicar. E segundo ele, tudo começou por volta de 1h30 da madrugada. Meu avô estava dormindo quando ouviu um barulho muito forte vindo do telhado. Não era um simples estalo. Era como se alguma coisa pesada tivesse caído em cima da casa. Ele chegou a abrir os olhos. Ficou alguns segundos prestando atenção e ouviu novamente alguns ruídos sobre as telhas. Mas pensou que fosse algum rato ou outro animal. Virou para o lado e tentou voltar a dormir. Foi quando começou a sonhar. No sonho, ele estava dentro da própria casa. Tudo parecia exatamente igual, mas havia alguma coisa errada. A casa estava completamente silenciosa. Ele caminhava pelo corredor quando percebeu que havia alguém dentro da residência. Era um homem. Ou pelo menos parecia um homem. A criatura tinha o corpo humano, mas era muito maior e mais deformada. Os braços eram compridos demais. As mãos pareciam enormes e o rosto tinha alguma coisa animalesca. Meu avô tentou correr, mas não conseguia. A criatura começou a caminhar lentamente na direção dele. Então ele acordou. E foi justamente nesse momento que o sonho deixou de parecer apenas um sonho. Meu avô abriu os olhos e permaneceu imóvel na cama. Por alguns segundos, não ouviu nada, até olhar para o corredor. E foi aí que ele viu. Havia uma figura parada no escuro, exatamente igual à criatura que ele acabara de ver no sonho. Segundo meu avô, aquilo parecia um homem, mas não era um homem normal. O corpo era coberto por pelos. As orelhas pareciam maiores, os dentes eram grandes demais e os olhos estavam fixos nele. Meu avô ficou paralisado. Não conseguia gritar. Não conseguia levantar da cama. A criatura simplesmente ficou olhando para ele, como se estivesse esperando alguma reação. Depois de alguns segundos, virou-se e começou a andar pelo corredor. Meu avô, então, ouviu um som que jamais esqueceu. Arranhões. A criatura estava arranhando a porta, devagar, como se estivesse tentando entrar em algum cômodo da casa. Meu avô permaneceu imóvel até que o barulho parou. Quando finalmente teve coragem de se levantar, não havia mais ninguém. A casa estava fechada. As portas estavam trancadas. As janelas também. Ele passou o resto daquela madrugada acordado. Na manhã seguinte, contou o que havia acontecido, mas ninguém levou muito a sério. Alguns disseram que ele provavelmente tinha sonhado. Outros falaram que poderia ter sido algum animal andando pelo telhado. E meu avô tentou acreditar nisso também. Até que mais tarde, apareceu um homem desconhecido na propriedade. Era um sujeito estranho, muito pálido, amarelado, magro, mal vestido e com uma aparência abatida. Ele apareceu para buscar um presente que minha avó havia prometido entregar. E não estava sozinho. As cachorrinhas da propriedade começaram a acompanhá-lo. E foi justamente isso que chamou a atenção da família.
porque os animais pareciam reconhecer aquele homem. Foi então que meu avô percebeu uma coisa. A aparência daquele sujeito lembrava demais a criatura que ele tinha visto durante a madrugada. Não era possível afirmar que era a mesma pessoa, mas havia algo nele que provocava uma sensação ruim. A família ficou desconfiada. Ninguém sabia de onde aquele homem tinha vindo. Ninguém sabia exatamente onde morava. E ninguém conseguiu explicar por que os cachorros o acompanhavam daquele jeito. Meu avô nunca esqueceu aquela noite. Mas existe uma parte dessa história que tornou tudo muito pior. 2 dias depois daquela aparição, minha avó morreu. E segundo meu avô, ela morreu exatamente às 1h30 da madrugada. O mesmo horário em que ele tinha ouvido aquele barulho no telhado. O mesmo horário em que havia acordado e visto aquela criatura parada no corredor. Durante muito tempo, ele se recusou a relacionar uma coisa à outra. Dizia que poderia ser apenas uma coincidência. Mas no interior, histórias assim nunca desaparecem completamente. Elas passam de uma pessoa para outra. Um avô conta para o filho conta para os netos. E cada pessoa acrescenta uma pergunta que ninguém consegue responder. O que realmente estava sobre o telhado naquela madrugada? Por que aquela criatura apareceu dentro da casa? Quem era o homem que apareceu 2 dias depois? E principalmente, por que tudo aconteceu exatamente antes da morte da minha avó? Meu avô dizia que nunca mais conseguiu dormir da mesma maneira, porque depois daquela noite, ele passou a prestar atenção nos sons do lado de fora, principalmente durante a madrugada. E ele dizia que existe uma coisa que quem mora no interior aprende desde cedo. Você pode ouvir cachorro latindo, pode ouvir o vento passando pelas árvores, pode ouvir galinhas, cavalos e outros animais. Mas existe um tipo de barulho que você nunca esquece. O som de unhas ou garras arranhando uma porta. Porque quando você ouve isso no meio da madrugada, a primeira pergunta que passa pela sua cabeça não é: que animal é esse? É: por que ele veio até a minha casa? E meu avô tinha outra preocupação. Ele dizia que, segundo as histórias antigas que escutava quando era criança, algumas pessoas carregavam uma maldição que ninguém percebia durante o dia. Viviam normalmente, trabalhavam, conversavam, tinham família. Mas, depois de determinada idade, principalmente durante a puberdade, alguma coisa começava a mudar. Nas noites de lua cheia, essas pessoas poderiam se transformar. E a criatura, segundo os antigos, vagava durante a madrugada por estradas desertas, encruzilhadas e lugares afastados. Depois, antes do amanhecer, voltava a ser homem. Talvez fosse apenas uma superstição. Talvez todas aquelas histórias fossem criadas pelo medo das pessoas que viviam isoladas. Talvez o homem que apareceu na propriedade fosse apenas um desconhecido com uma aparência incomum. Talvez o que meu avô viu no corredor fosse apenas uma ilusão causada pelo sono. Talvez. Mas existe uma coisa que até hoje incomoda a família. Meu avô não apenas viu aquela criatura. Ele a viu antes de saber que alguma coisa aconteceria. E quando minha avó morreu, o relógio marcava exatamente 1h30 da madrugada, o mesmo horário. Por isso, toda vez que alguém da família conta essa história, existe sempre uma pergunta no final. E se aquilo que estava no telhado naquela noite não estivesse ali para assustar meu avô? E se estivesse ali porque sabia que alguém daquela casa morreria? Meu avô nunca descobriu a resposta. Mas até o fim da vida, quando alguém perguntava o que ele tinha visto naquela madrugada, ele respondia a mesma coisa. Eu não sei se era um lobisomem. E fazia uma pausa. Mas uma coisa eu tenho certeza.
Aquilo não era um homem. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.